vamos comentar aqui uma pesquisa que se chama Efeitos do Ambiente e do Estilo de Vida sobre a Asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Estudos experimentais e clínicos. Nosso convidado é o Dr. Celso Carvalho, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Celso Carvalho, boa tarde para o senhor e bem-vindo à CBN. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos seus ouvintes. Vamos primeiro aqui deixar claro as diferenças entre asma e a doença... Asma, bom, acho que muita gente conhece, mas a doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como DPOC. Então, a asma é uma doença que é heterogênea. Todo mundo deve conhecer aquela que é mais comum, que é da criança, né, e o do adulto, que a pessoa tem reação a cheiro forte, a frio. Doutor Celso Carvalho, nós vamos refazer a ligação. Está um ruído muito forte na ligação. A gente vai tentar refazer aqui para ter uma melhor qualidade aqui na nossa conversa. E um dos pontos interessantes aqui dessa pesquisa, que a gente vai conversar agora aqui com o Celso Carvalho, é o seguinte: tem muita relação com os exercícios físicos, que exerce, além de um efeito de tratamento, faz diminuir a inflamação associada à asma. Bom, retomamos aqui o contato então com o Celso Carvalho. Celso, vamos lá, retomamos então. A asma a gente conhece quando ali vê a criança, quando sente um cheiro estranho, uma fumaça atípica, tem uma certa crise, correto? Ela é predominantemente de origem genética. Já o DPOC é uma doença causada pelo cigarro. Tá, então ela é decorrente do excesso, principalmente, né, do excesso de cigarro, ou pelo fumo de cigarro. A gente pode dizer que DPOC é mais característico, então, em quem já é adulto? Exatamente. Mas quem tem a asma fica mais propenso a desenvolver DPOC quando adulto? Na verdade, por exemplo, se a pessoa tem DPOC e asma, são duas doenças diferentes, têm origens diferentes e elas são diferentes. Porém, existem pessoas que têm as duas doenças. Por exemplo, se uma pessoa tem asma e começa a fumar, por exemplo, ela pode ter as duas doenças. O que foi identificado, então, nessa pesquisa, efeitos do ambiente e do estilo de vida sobre asma e DPOC? Então, basicamente, esse estudo demonstrou duas coisas. Primeiro, que o exercício físico tem um fator protetor nas duas doenças. Mais especificamente, a minha parte ficou relativa à parte da asma. Então, o que a gente mostrou é que as pessoas que têm asma e que depois praticam exercício físico, principalmente exercício de atividade de intensidade moderada a alta, o exercício físico tem um papel protetor sobre a doença. Então, ela modifica a resposta, modifica a inflamação da doença. Como é que foram feitos, então, os testes? O senhor ficou responsável por parte do estudo clínico ali, né? Como é que foi feito? Exatamente. O que a gente fez foi, nós selecionamos pacientes que tinham asma moderada a grave, portanto, a população que mais teria o malefício dos sintomas da doença, e pegamos as pessoas e dividimos em dois grupos. Um fazia exercício, o outro não fazia exercício. E aí, o grupo que fez exercício, ele diminuiu a inflamação pulmonar e ele diminuiu uma característica do asmático, que é a hiperreatividade brônquica, ou seja, esse efeito que nós falamos no começo, que era a variação à temperatura, aos estímulos externos que atacam o asmático. O indivíduo que fez exercício, isso teve um efeito menor. Estamos falando de qual tipo de exercício? Um exercício aeróbico? Isso, normalmente exercício aeróbio numa intensidade, por exemplo, em que a pessoa fica um pouco ofegante para fazer, o coração bate mais forte, né? É uma atividade que a gente chama de moderada. Não é uma atividade leve como caminhar, por exemplo, é uma atividade mais intensa. Bom, tudo fica mais agravado quando o paciente fuma, certo? Tudo fica mais agravado. O tabagismo é sempre um problema. Mas neste caso que eu estou falando especificamente da asma, eu estou falando sobre isso. Entretanto, a gente já tem, o que o estudo mostrou também, é que experimentalmente, aí nós mostramos em animais, foi um estudo coordenado pelo professor Milton de Arruda Martins, os animais que faziam exercício físico tinham um efeito protetor sobre a inflamação do cigarro. Ou seja, não dá... A questão, então, foi a seguinte, que demonstrou que a atividade aeróbica
não tem apenas a função de melhorar a qualidade de vida, mas sim de proteger também com relação ao tratamento. Exatamente. Então, por exemplo, o nosso laboratório já tem mostrado isso, que o exercício físico, principalmente para as pessoas que fumam, tem um efeito protetor, né? Ou seja, ela diminui o impacto da doença. E na relação do asmático, que já tem a doença, ela tem um efeito de diminuir o impacto que a doença tem na vida da pessoa. Celso Carvalho, qual que é então a recomendação que o senhor dá aqui para o nosso ouvinte que tem ou asma ou DPOC que está nos ouvindo agora? Então, para ambos, eu diria que praticar exercício é uma coisa extremamente importante. E esse exercício pode ser praticado de uma intensidade moderada a alta. É claro que isso vai depender, se a primeira coisa, se a pessoa estiver tomando medicamento. Então, em todos os casos, a pessoa tem que estar primeiro medicada, depois de medicada, ela deve começar a fazer exercício. E esse exercício, ele pode começar com uma caminhada leve e ir progredindo com a intensidade com o tempo. Nos dois casos, a pessoa está sempre obtendo um benefício. Tá certo. Sou Celso Carvalho, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigado pela sua conversa aqui na CBN. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Fernando, a você e a seus ouvintes. Uma boa tarde. Boa tarde. Agora são